Christina May, de 26 anos, foi uma americana que morreu no dia 22 de outubro de 2003, enquanto estava na sua lua de mel. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e antes de eu começar a te contar detalhes sobre esse caso, já vou pedir para você clicar aqui no like já no comecinho do vídeo para me ajudar na divulgação, e também se inscreva no canal para você não ficar de fora de todos os vídeos que eu posto por aqui, tá bom? Terça, quarta e sexta tem vídeos novos aqui no canal. E agora, deixa que eu te conto essa história. Christina May, mais conhecida como Tina, nasceu na Alemanha em 13 de fevereiro de 1977. E logo assim que a Tina nasceu, ela já foi enviada diretamente para adoção. E aí, em 24 de janeiro de 1980, quando ainda era um bebezinho, foi adotada por Tommy e Sid, um casal americano que vivia na Alabama e tinha uma outra filha. Logo após a adoção, a família se mudou para Louisiana, onde as meninas cresceram. Quando ainda era criança, a Tina foi diagnosticada com um problema no coração que poderia causar desmaios, convulsões e, em casos mais graves, poderia levar até a morte. Tina então fazia um tratamento e usava alguns medicamentos para tentar controlar a doença. Esses medicamentos traziam alguns efeitos colaterais, como mal-estar, um cansaço gigante, e isso impedia com que Tina tivesse uma vida, uma adolescência normal. Então a família decidiu que Tina passaria por um procedimento cirúrgico, um procedimento um pouco invasivo, mas queria resolver o problema que Tina tinha. Então, em 16 de agosto de 2001, aos 24 anos, Tina passa por esse procedimento cirúrgico, que foi um procedimento muito bem sucedido, não curou a doença dela, mas amenizou muito, trazendo uma melhor qualidade de vida para Tina e para toda a sua família. Todas as pessoas que conheciam a Tina diziam que ela era uma menina muito especial, uma menina sonhadora, uma menina feliz, que sempre trazia alegria no ambiente onde ela estava. Durante a fase adolescente e adulta da Tina, ela teve alguns namorados que não foram muito sérios, mas nesse mesmo ano de 2001, ela estava noiva de um dos seus namorados. Tina conheceu na universidade um homem chamado David Gabriel, e esse homem sempre tentava chamar a Tina para sair, mas a Tina rejeitava seus convites porque ela era comprometida. O David Gabriel, mais conhecido como Gabi, nasceu em 5 de março de 1977, e todas as pessoas que conheciam o Gabi diziam que ele era um homem muito simpático, uma pessoa alegre, que fazia amizade com muita facilidade e que adorava estar rodeado de pessoas. Assim que o Gabi descobriu que a Tina tinha terminado o seu noivado, ele chamou ela para sair e ela aceitou. Então eles começaram a sair juntos e começaram um relacionamento. Logo após a formatura, eles continuaram namorando. A Tina foi trabalhar como gerente de uma loja de roupa ali na sua cidade, e o Gabi, ele ganhou de formatura uma viagem para a Austrália como presente de formatura. Mas assim que ele se formou, ele também começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar com o pai dele. Então ele deixou aquela viagem ali da Austrália guardada por um próximo momento. O relacionamento do Gabi e da Tina continuou, e em 2002 o Gabi comprou um anel de noivado para dar para a Tina. Inclusive ele chegou a mostrar a alguns amigos esse anel de noivado, mas ele não pediu a Tina em casamento, e muito tempo se passou e ele continuou sem pedir a Tina em casamento com esse anel guardado. Os amigos do Gabi até questionam ele perguntando sobre o pedido de casamento, e o Gabi apenas responde que ele está aguardando um momento ideal para pedir a mão da Tina em casamento. E esse momento chega em 10 de fevereiro de 2003, quando o Gabi faz uma ligação para o pai da Tina pedindo a mão da Tina em casamento. O pai da Tina fica muito assustado com aquela situação, não entende o porquê que o Gabi liga para ele e apenas responde para o Gabi que isso não é um tipo de coisa que se pede por telefone, que tem que ser um pedido feito pessoalmente. Então, alguns dias depois, o Gabi marca um encontro com o pai da Tina em um café ali próximo à casa deles, conversa um pouco com eles, diz que ele quer se casar com a Tina, eles conversam um pouco, o pai da Tina concorda, e então o Gabi decide armar uma surpresa para pedir a Tina em casamento. Então, no dia 20 de abril, um domingo de Páscoa, o Gabi organiza ali uma caça aos ovos com a Tina, e enquanto a Tina está procurando os ovos, ela acha um ovo e dentro desse ovo está escrito "Quer casar comigo?", com a aliança dentro. O Gabi depois disse que a Tina nunca chegou a dizer nem que sim, nem que não. Ela viu o papel, ficou surpresa, deu um grito assim, como de quem fica surpresa com a situação,
e para ele estava tudo resolvido. O Gabi amava mergulhar, então ele começou a fazer um curso para se aperfeiçoar ainda mais na área de mergulho. Ele comprou muitos equipamentos, no curso até fornecia alguns equipamentos, mas ele quis comprar os seus próprios equipamentos. O curso não era feito em alto mar, era feito como se fosse num laboratório, né? Onde tinham várias piscinas e essas piscinas simulavam a profundidade do mar aberto. Ele fez esse curso junto com um amigo e em outubro de 2003 os dois se tornam certificados como mergulhadores profissionais. O Gabi chegou a fazer um curso de resgate. Esse curso certificaria ele de que ele conseguiria resgatar uma pessoa em qualquer profundidade ali no mar aberto. Por conta dessa paixão que o Gabi tinha pelo mergulho, ele queria que a Tina aprendesse a mergulhar também, para que eles tivessem uma coisa a se fazer junto. Tina tinha muito medo do mar, tinha muito medo de mergulhar, mas para agradar o seu noivo, ela decidiu então começar o curso. Ela começou o curso no mesmo instituto que o Gabi fez, inclusive com o mesmo instrutor. O instrutor chegou a dizer que a Tina ficava muito nervosa, tremia muito durante as aulas, dava para ver que ela realmente tinha muito medo, mas ela sempre disse que estava fazendo aquilo para agradar o Gabi. Um fato que eu achei muito estranho é que antes do casamento, o Gabi sempre disse pra Tina para colocar ele também no seguro de vida. Ele queria que ela aumentasse o seguro de vida no teto máximo e colocasse ele como principal e único herdeiro do seguro de vida dela. Ela achava aquela situação um pouco estranha, porque ele ficava insistindo muito que ela fizesse isso. Ela até chegou a conversar com o pai dela sobre esse caso, falando que o Gabi queria muito que ela fizesse isso e ficava pressionando ela para que ela mudasse o seguro e deixasse ele como único beneficiário. O pai dela achou também muito estranho essa situação e disse que era para ela não se preocupar com isso agora, que quando eles casassem, ela resolveria esse problema. Lembra da viagem que o Gabi ganhou de presente de formatura para a Austrália? Então, eles decidiram fazer dessa viagem a lua de mel deles. Então eles acrescentaram um pacote ali em Sydney. Então eles fizeram um pacote em Sydney. O roteiro seria: sairia de casa, iria para Sydney, depois iria para a Austrália e retornaria para casa. Enquanto o casal organizava toda a lua de mel, o Gabi decidiu contratar uma empresa especializada em mergulho para fazer alguns passeios. Nessa empresa de mergulho, ele contratou também um seguro de viagem. Esse seguro de viagem cobria todas as despesas, menos esse mergulho que eles iriam fazer. Então, no dia 11 de outubro de 2003, eles se casam e no dia 13, eles viajam para Sydney para começar a lua de mel. Já no dia 15, eles vão para a Austrália. Dia 21 de outubro, eles entram em um barco rumo a esse lugar do passeio. Por volta das 2 da manhã do dia 22, eles chegam no local do mergulho e somente às 10h30, o responsável pelo barco chama a galera que vai fazer o passeio para fazer uma reunião. Essa reunião era para saber qual era o grau de conhecimento das pessoas que estavam ali. A reunião era para ser feita de forma individual, onde cada pessoa iria dizer a sua experiência. Mas, por algum motivo, a Tina e o Gabi fizeram essa reunião juntos. Eles preencheram alguns papéis e responderam algumas perguntas. O Gabi sempre disse que ele era muito experiente, que nem precisaria preencher nada daquilo, que ele tinha muitos anos de experiência como mergulhador e disse também que durante o mergulho a sua esposa precisaria de pesos extras, senão ela não conseguiria fazer o mergulho. Então, ao invés de 4 pesos que eram indicados, ela desceu com 9. Ainda durante a reunião, o Gabi ficou mostrando todas as suas qualificações de mergulhador, dizendo que ele era muito experiente e que a sua esposa Tina também tinha feito o curso no mesmo lugar que ele era experiente no mar, que ele inclusive tinha o curso de resgate. Então, a pessoa que estava fazendo a reunião acreditou que o casal era muito experiente e classificou o casal como mergulhadores vermelhos. Porém, por mais certificados que o Gabi e a Tina tivessem, eles fizeram pouquíssimos mergulhos em mar aberto. A maioria dos mergulhos que eles fizeram eram em piscinas que simulavam o mar aberto. Por conta disso, eles deveriam ter sido classificados como mergulhadores verdes. O passeio seria então para conhecer os destroços de um navio naufragado e no dia do mergulho estava rolando uma corrente subaquática ali muito forte.
Com essa corrente, somente os mergulhadores intitulados como mergulhadores vermelhos poderiam entrar no mar naquele dia. Como o casal foi classificado como mergulhador vermelho, mesmo sendo mergulhador verde, eles estavam aptos a iniciar o passeio. O responsável pelo passeio chegou até a oferecer um guia ali para fazer o passeio junto com eles, mas o Gabi recusou e disse que ele era muito experiente, então ele dava conta do recado e que se acontecesse alguma coisa, ele tinha a classificação necessária para ajudar ele mesmo e outras pessoas. Então o passeio se iniciou com 4 pessoas mais Tina e Gabi. E logo assim que as 6 pessoas começaram a descer até os destroços do navio, o Gabi fez um sinal para Tina e disse que tinha que subir, tinha que voltar ao barco. Quando voltou e Tina perguntou o que tinha acontecido, o Gabi disse que o relógio dele de mergulho não estava funcionando e ele precisaria consertar. Então ele começou a mexer ali no relógio, conseguiu consertar o relógio, então os dois entram no mar novamente. O navio estava a 30 metros de profundidade e eles iriam começar o passeio passando por baixo da âncora e depois indo até o topo do navio naufragado. Mas alguns minutos depois do casal entrar sozinho no mar, o Gabi sobe novamente, desesperado, pedindo por ajuda, dizendo que a sua esposa estava com muitos problemas. Então o responsável pelo passeio imediatamente mergulha e tenta localizar a Tina. Ele conseguiu localizar a Tina e ele conta que a Tina estava com os olhos abertos, porém não estava se movendo. Então ele leva ela para a superfície e começa a fazer ali os primeiros socorros e pedir por ajuda. Durante 45 minutos eles tentaram reanimar a Tina, mas infelizmente não conseguiram. Então no dia 22 de outubro de 2003, aos 26 anos, Tina é declarada morta. E um fato muito relevante sobre todo esse momento é que enquanto as pessoas estavam tentando reanimar a Tina, o Gabi estava em um outro barco como se não tivesse preocupado com toda a situação. No depoimento do Gabi, ele diz que a Tina estava muito nervosa e começou a fazer sinal para ele que precisava voltar. Então, em um ato de desespero, a Tina tira a máscara de oxigênio do rosto e o regulador acabou soltando muito ar. Quando ele recuperou a visão, Tina já tinha afundado completamente 30 metros em apenas 2 minutos. Ao ser questionado sobre o curso que ele tinha de salvar pessoas, o policial perguntou por que ele não mergulhou para tentar ajudar a sua esposa e ele disse que ele estava com um problema nos ouvidos, o que impedia ele de mergulhar muito fundo. Mas alguns mergulhadores próximos ao casal disse que viu o Gabi dar um abraço, como se fosse um abraço de urso, por trás da Tina e que ela se debatia um pouco e logo depois que ele soltou ela, ela simplesmente afundou. No dia seguinte, iniciou a autópsia no corpo da Tina e os médicos ficaram muito intrigados, acharam tudo aquilo muito estranho, porque pelo relato do Gabi, se a Tina teria se afogado, ela deveria ter uma quantidade muito alta de água nos seus pulmões e isso não aconteceu. A Tina tinha uma quantidade muito pequena de água nos pulmões. Então, por conta desse fato, do depoimento dos mergulhadores que estava próximo deles, do comportamento incomum do Gabi, a polícia começou a achar que aquele caso tratava-se de um caso de homicídio. Gabi, então, foi chamado novamente para prestar depoimento muitas vezes. E ele deu 16 versões diferentes do que teria acontecido naquele dia e todas essas 16 versões não batem com o depoimento das outras pessoas. Tina foi enterrada então na sua terra natal, mas em 2007 os seus restos mortais foi exumado e enterrado em um outro lugar que o Gabi havia comprado. A família de Tina sempre ia até esse lugar para deixar flores, deixar presentes e sempre esse local estava sempre muito vandalizado. Intrigado com essa situação, o pai da Tina chegou a conversar com a polícia sobre isso. A polícia instalou uma câmera de segurança ali próximo e, para surpresa de todo mundo, a câmera filmou o Gabi retirando e vandalizando a lápide da Tina todas as vezes que alguém deixava algum presente ou que alguém fazia alguma limpeza. A polícia chegou a questionar a Gabi sobre esse acontecimento, perguntando por que ele fazia isso, e ele disse que a Tina não gostava de flores, principalmente flores de plástico. Mas em 2011, o pai da Tina ganhou uma ação contra o Gabi e o Gabi então perdeu os direitos sobre os bens da Tina. Com isso, foi também proibido de chegar próximo ao túmulo dela. Conforme as investigações avançavam, a polícia não conseguia entender o que levaria o Gabi a assassinar sua esposa em plena lua de mel.
Quando conversou com o pai da Tina, a polícia descobriu aquela história que o Gabi queria que a Tina colocasse ele como único beneficiário do seguro de vida. Mas isso não provava muita coisa e durante todo esse tempo o Gabi alegou ser inocente de todas as acusações e dizer que isso não passou de um acidente. O pai da Tina, então, revoltado com aquela demora, decidiu começar uma investigação particular e voou até a Austrália para conversar com o pessoal ali do mergulho e tentar descobrir alguma coisa. No meio dessa conversa, o pai da Tina descobriu uma foto que mostrava o corpo da Tina no fundo do mar e o Gabi subindo e meio que olhando assim. Eu vou deixar essa foto aqui para vocês com todos os depoimentos que o pai da Tina conseguiu, e essa foto ele começou realmente a desconfiar cada vez mais que de fato o Gabi estava escondendo alguma coisa. Em 2004, o caso passou a ser considerado um crime de homicídio. A polícia começou a investigar as declarações do Gabi e encontrou muitas inconsistências, inclusive ele deu versões diferentes 16 vezes do que de fato teria acontecido. Então, em depoimento, um legista disse que o que ele acredita que aconteceu foi que, enquanto o Gabi estava dando o abraço de urso, como a testemunha alegou, ele estava ali desligando a válvula de oxigênio da Tina, e quando ele soltou ela, ele ligou a válvula de oxigênio novamente. Mas nesse ponto, a Tina já teria sufocado e ficado inconsciente. O Gabi continuou seguindo a sua vida e em 2008 ele se casa com uma mulher que todo mundo falava que era muito parecida com a Tina e que também era uma ex-amiga dele de colégio. Também durante as investigações, a polícia descobriu que o relacionamento de Tina e Gabi era um relacionamento muito complicado. Havia muitas brigas, muitas discussões, muitos términos, mas o Gabi sempre conseguia convencer a Tina a reatar o relacionamento. Mesmo com o casamento marcado, a Tina chegou a terminar com o Gabi e até procurar uma outra pessoa. O Gabi, quando descobriu, ficou furioso e conseguiu convencer a Tina mais uma vez de reatar o relacionamento. Em 5 de junho de 2009, o Gabi voa para a Austrália para participar do seu primeiro julgamento e ele se declara inocente, mas é julgado e condenado a 4 anos e meio de prisão por homicídio culposo. Mas logo depois o juiz acha que essa pena é um pouco severa ali para o Gabi e condena ele a apenas 18 meses de prisão. O promotor então pediu para que o Gabi agora fosse para o Alabama e fosse julgado também ali nos Estados Unidos. Algumas evidências foram enviadas para os Estados Unidos para compor o julgamento, mas as evidências mais fortes, como a declaração do pai da Tina, a foto que o mergulhador tirou, não puderam ser usadas nos Estados Unidos. E também o juiz só liberou o Gabi para fazer o julgamento nos Estados Unidos se o promotor prometesse que o Gabi não pegaria pena de morte. O promotor do Alabama também concordava com outro legista, achava que a teoria era a mesma, mas o Gabi continuava alegando inocência. E no depoimento que ele deu no Alabama, ele deu uma outra versão totalmente diferente de todas as versões que ele já havia dado, mas essa versão ainda não batia com nenhum depoimento das pessoas que estavam próximas. A promotoria acreditava que a história do relógio do Gabi ter dado ruim ali no meio do mar foi só uma história que ele inventou para que pudesse ganhar tempo para os dois descer a sós, e aí ele cometeu o crime que ele já havia planejado desde que estavam nos Estados Unidos. O juiz de Alabama chegou a dizer que o comportamento do Gabi, enquanto as pessoas estavam tentando reanimar sua esposa, foi um comportamento inaceitável, mas não deixou que o pai da Tina testemunhasse dizendo sobre o seguro de vida e também não deixou as provas que foram encontradas na Austrália fossem usadas para o julgamento ali no Alabama. O promotor Don chegou a dizer que o caso deveria ir a júri popular para que as pessoas decidissem. Em 23 de fevereiro de 2012, Gabi foi inocentado por falta de provas. O juiz disse que as provas do Estado eram escassas e que não poderia condenar o Gabi, nem tampouco julgá-lo com aquelas provas. Que isso não seria justo, porque não poderia comprovar que Gabi tinha algum motivo ou que algum motivo financeiro. Então Gabi foi inocentado e todas as acusações retiradas, e o caso da Tina passou a ser considerado um afogamento acidental. Agora que você sabe um pouco mais sobre a história da Tina, deixa aqui nos comentários para mim o que você achou desse caso, se tem mais algum caso que você gostaria de conhecer. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e com um amigo também. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!